Este é o Cinema em 10 Minutos, o podcast onde falamos sobre o filme que acabamos de assistir, entre a porta do cinema e a porta de casa. Aqui é a Karen Soarelli. E aqui é o Guilherme Deiswald. E hoje nós assistimos... Homem-Formiga e a Vespa. Porque apenas a Vespa pode ter um artigo antes de seu nome. É, um filme que já começa esquisito com o nome mesmo. Aproxime o ticket com o código virado para o leitor. O Bourbon Shopping agradece a sua visita. Obrigado. Vamos lá, Homem-Formiga e a Vespa. Eu sempre tive um problema com personagens intangíveis. Eu não entendo como é que eles não ficam pelados. Mas a mulher tinha um uniforme que era feito pra trabalhar com a intangibilidade dela. Certo. Em Homem-Formiga e a Vespa, nós temos uma mulher intangível que não controla muito bem o seu poder, que tem esse poder desde criança e que por algum motivo inexplicável nunca fica sem a roupa. Afinal, a roupa milagrosamente fica intangível junto com ela. E ela também não cai pela crosta terrestre até o centro da Terra. E eu não consigo entender o porquê. Mas é tipo pessoa que fica invisível. Quando tu fica invisível, tuas roupas ficam invisíveis também. Senão ia ser um poder bem inútil, a não ser que tu andasse sempre pelado. Tem aquele filme do Homem Invisível, eu acho que ele se chama O Homem Invisível, em que o cientista fica invisível, só que as roupas dele continuam aparecendo, então ele tem que ficar pelado pra ficar realmente invisível, e ele é o vilão da história. Sim, é baseado no Homem Invisível original, o clássico da literatura vitoriana, que inclusive aparece na Liga dos Cavaleiros Extraordinários, o quadrinho da Alan Moore. Mas a gente não ia falar do Homem-Formiga e da Vespa? E de a Vespa. É. Bom, esse filme, ele é a sequência do Homem-Formiga, sem a Vespa. Foi um dos filmes da Marvel que saiu com menos hype, porque o Homem-Formiga não é um dos principais heróis do universo, apesar de ser um dos membros originais dos Vingadores, nos quadrinhos, né? É a Vespa também. A Vespa também, ela também é original. E o filme saiu com, como eu disse, um hype menor, não tinha muita pressão, o público não esperava grande coisa, ele veio com uma pegada mais cômica, acabou funcionando, é um filme divertido, mas ele sempre foi um dos filmes menores da Marvel. Esse filme, ele veio nessa mesma pegada, não ia ser um filme muito grande, não era pra esperar uma grande história, porém, tem uma coisa, esse é o primeiro filme da Marvel após o Vingadores 4, e teve toda uma discussão que ele levaria em conta os efeitos do Vingadores 4, né? Que é a morte de simplesmente metade do universo. Pra quem não se lembra, o Vingadores 4 é o que tem o Thanos. O Thanos finalmente... Eu tô falando Vingadores 4, Vingadores 3. Vingadores 3, correção. É o que tem o Thanos. E nós já falamos sobre ele, então... Se você não escutou, entra aí no nosso episódio sobre o Vingadores 3, não o 4, que o 4 será no futuro. O Homem-Formiga é um filme despretensioso. Eu vejo Exatamente. Que ele é de todos o mais infantil. Ele tem muitas piadas, ele é bem cômico, mas é engraçado o quanto ele é diferente do Deadpool, por exemplo. Porque o Deadpool tem aquelas piadas sujas, piadas pra adulto e tudo mais, mas o Homem-Formiga, ele tem piadas engraçadinhas pra criança, tem Hot Wheels, tem inclusive uma personagem que é uma criança. Sim, toda a estética do filme, as próprias cenas de ação, até pelos poderes dos heróis, eles ficam pequenos pra se esquivarem dos ataques, então os golpes erram eles, então não tem tanto impacto. O poder da Vespa também empurra o pessoal pra longe, tu não tem nada sequer perto de sangue no filme. Como tu mesmo falou, essa coisa despretensiosa, mas por outro lado, ele veio depois do Vingadores 3. Os fãs mais hardcore do universo da Marvel estavam esperando essa ligação com o filme. Quem é fã sabe que os eventos do Vingadores vão ser desfeitos de uma forma ou outra. A grande questão é como que eles vão desfazer as mortes que o Thanos causou. Então tinha toda uma teoria que nesse filme eles iam viajar no tempo através do universo quântico, que ia ter um esquema assim, e que eles já iam encaminhar a solução nesse filme. Ninguém esperou que fosse resolver nesse, claro, né? Vai ser resolvido no Vingadores 4. Ai, sinceramente, eu não espero uma grande resolução nas mãos do Homem-Formiga. Eu vou falar duas coisas do filme, uma boa e uma ruim. Ai, ai, ai. A boa é que o filme é divertido, é engraçado, ele é gostoso de se ver. A Marvel criou uma fórmula que funciona. Tu sempre sai feliz do filme da Marvel, é difícil sair brabo. Tem aquelas piadinhas, como tu mesmo estava dizendo. Tem gente que reclama disso, né? Os filmes da Marvel são meio bobinhos, muita piada. Eu acho meio idiota reclamar disso. Oh meu Deus, esse filme está me deixando feliz, eu queria ser triste e emburrado.
sei lá, acho que o cara tem que ser meio corno virado pra reclamar que o filme é bem humorado. Apesar que eu entendo, que às vezes o pessoal reclama que é piadinha demais, às vezes queria uma carga dramática um pouco mais forte. Mas enfim, a Marvel tem uma fórmula, ela funciona, eles usam nesse filme, o filme é legal, o filme é divertido, porém, ele não vai muito além disso. Não vai muito além disso. Agora vem a segunda coisa que eu ia falar, que é a coisa ruim. Ué, mas esse porém não é já coisa ruim? Eu vou explicar exatamente o que eu quero dizer com o filme não vai muito além disso. Ah, tá bom. Quando teve o Homem-Formiga 1, o poder do Homem-Formiga é aumentar ou encolher, mas eles usam mais a questão de encolher, porque tem toda a trama que se ele encolher demais ele vai parar no reino quântico, que é um lugar onde as leis da física não se aplicam, é um lugar misterioso, mágico, e da onde não tem como voltar. A esposa do Dr. Hank Pym, né, que é o cientista que criou a tecnologia de mudar de tamanho, ela teve que ir pro reino quântico pra impedir um desastre e nunca mais conseguiu voltar. E o filme é inteiro baseado em cima disso. Exatamente. A trama do filme é o Hank Pym e a filha dele tentando salvar a Janet, que é a Vespa original, né? Eles ficam o tempo inteiro falando, a gente vai ter que viajar pro reino quântico pra resgatar ela. E eu fiquei, yes! O que eu mais queria ver era eles no reino quântico. Eu queria ver a coisa mais maluca. E isso o filme, infelizmente, não entrega. Eu achei que o filme ia ser realmente mais ou menos metade, com eles encolhidos a níveis subatômicos, e eles só vão pro reino quântico no finzinho. É bem rápido e, assim, não querendo ser aquele crítico que eu tava falando agora há pouco, que resmunga dos filmes da Marvel, mas eu achei um pouco broxante. Eles vão pro reino quântico, encontram lá a Michelle Pfeiffer, a mulher tá toda maquiada, produzida, bonitona. 30 anos se passaram e a mulher tá na estica. Bom, mas é a Michelle Pfeiffer, né? Mulher gato. Tá, da onde ela tirou essa maquiagem? Mas tá bonita, hein? Nossa. Uma curiosidade sobre o filme, né? Como a gente disse, o Homem-Formiga e a Vespa, eles são membros originais dos Vingadores. Nos quadrinhos, lá nos anos 50, eles já existiam. No universo da Marvel, eles não são, né? Eles não estão na primeira formação do grupo. Só que a Marvel, de certa forma, conseguiu respeitar essa origem, fazendo com que os dois, o Homem-Formiga e a Vespa originais, né? O Hank Pym e a Janet, fossem super-heróis lá pelos anos 50, 60. Então eles são meio que super-heróis originais dentro desse universo. Eles acabam se aposentando, né? E aí tem a segunda geração, que é com o Scott Lang, que é um bandidinho, e com a filha do casal de cientistas. Eu achei bem interessante o jeito que eles fizeram, até porque eles conseguiram não ter mais um herói que seria um cientista. Porque já tem o Tony Stark, né, o Homem de Ferro, e o Bruce Banner, que é o Hulk. Então um terceiro herói que é um cientista ia ficar meio repetitivo. Bom, nos quadrinhos já é repetitivo, né? Tem cientista pra todo lado. Tem cientista pra todo lado, mas tu consegue entender isso pela época em que os quadrinhos foram escritos. Esses quadrinhos são originalmente dos anos 50, 60, quando estava tendo todo aquele boom de tecnologia na vida real. Por quê? Por causa da Guerra Fria. Então tinha toda aquela questão da energia atômica, que era uma coisa misteriosa e que as pessoas temiam. Então a ciência era muito fantástica. Tinha toda a questão da corrida espacial também. Hoje em dia a ciência, não que não seja empolgante, mas ela perdeu um pouco desse espanto que causava nas pessoas. Ainda tem uma ciência que nos atrai, nos espanta, que é justamente a questão quântica, né? Porque é uma ciência que ainda não foi completamente entendida. Na verdade, assim, pessoas comuns não entendem nada de física quântica, e mesmo os físicos não entendem muito. Inclusive ele tem a piadinha no filme com o Scott Lang, que é meio ignorante. Quando ele tá falando com os cientistas, ele uma hora fica meio brabo e diz, vocês botam quântico no fim de cada coisa. Querendo ou não, ele faz ali o papel da audiência, né? Dá pra dizer que a inteligência dele, a forma como é apresentada perto de tantos cientistas inteligentes é abaixo da média. Mas ele faz o papel de colocar a audiência lá dentro. A audiência não é obrigada a saber nada disso. E nem por isso vai ficar de fora da história. Eles abordam algumas teorias reais, tipo, na trama do filme. Primeiro filme, o Scott Lang vai pro universo quântico, né? E nesse filme ele tá conectado de alguma forma com a Vespa original, a Michelle Pfeiffer. Que também é uma mega cientista, então também sabe o que tá fazendo. Exato. E esse é um fenômeno chamado de entanglement, que é um emaranhado. E isso é uma teoria real. Que em nível quântico, as partículas subatômicas, elas se conectam de alguma forma, meio inexplicada ainda, e o que acontece com uma, acontece com a outra, independente da posição delas no espaço. Então tu poderia ter uma partícula aqui na Terra e outra do outro lado da galáxia, e o que aconteceria com uma, aconteceria com a outra. É uma coisa bem maluca mesmo.
Física quântica, pelo menos por enquanto, ainda tem essa capacidade de nos maravilhar, né? Porque é uma coisa não bem compreendida. Agora, nesse filme nós temos o pior mercador do mercado negro da história. Porque qual é a do mercado negro? Seja lá do que for. As pessoas contrabandeiam coisas ilegais e os clientes têm que ficar felizes. Sabe? Caso contrário, eles não vão se meter no mercado negro pra comprar as coisas que eles precisam. Ah, nem me fala dos coadjuvantes desse filme. Tu gostou de algum deles? E da vilã? Não, o vilão é esse cara, o comerciante. Não, vilão. Ele é um pateta. Nossa, a Vespa chega pra comprar um negócio e ele fala: não vou te vender, ainda vou te roubar. Cara, quem é que faz negócio com um cara desses? Totalmente amador. Amador foi o roteirista que escreveu esse personagem. Horrível. Assim, não quero ficar batendo muito no filme, eu achei ele divertido. Mas assim, o filme tem um problema de vilão, que é... não tem vilão. Não tem vilão. Tem esses bandidos que são pessoas comuns, criminosos, bem mequetrefes. Em nenhum momento eles botam medo. Eles apanham sempre que aparecem. No fim, eles são derrotados pelos coadjuvantes, alívios cômicos, e a personagem que seria pra ser a vilã é a que a Karen falou lá no começo, né? Que fica intangível. É a vítima do sistema. É. O que tu achou dela? Eu achei a atriz muito boa. Gostei muito. Muito bonita também. Mas achei interessante. Ela tava meio caótica, né? Ela poderia ter resolvido os problemas dela de outra forma. Tava simplesmente agindo por impulso. Até aí tudo bem, ela tava meio enlouquecida, né? Sim, eu achei interessante que o que ela é. Ela é uma pessoa que sofreu com uma experiência que deu errado. E no momento ela está temendo por sua vida. Por isso ela tá agindo descontroladamente. Achei interessante. Gostei disso. Mas achei que o final dela foi um pouco sem graça. Ela meio que ficou num beco. Ela ficou num beco sem saída. Não. Ela termina o filme literalmente num beco. Num beco. Fugindo da polícia. Ninguém sabia quem ela era. A personagem eu achei interessante. Porém, eu não acho que ela tenha funcionado como vilã. Por dois motivos. Primeiro, eu não achei ela assustadora o suficiente. Ela tá num nível de poder similar ao dos heróis. Ela não é mais poderosa que eles. E em nenhum momento ela parece ser muito perigosa. E a segunda questão é que ela não é realmente má. Ela tá fazendo o que tá fazendo pra tentar sobreviver. Ela me assustou em vários momentos que apareceu. Porque ela aparecia no susto. É uma assombração. Bom, tu literalmente se assustou com ela, né? Agora, tem uma personagem coadjuvante que eu adorei, que é a filha do Scott. Ai, que menininha fofucha. Ela é muito fofa mesmo, é um pouco difícil ter um ator ou atriz criança, bem criança, que seja carismático. Normalmente fica uma coisa meio chata porque foi muito falso, né? Muito carismática. Você acredita. Ela atua, é isso, é uma criança que atua. Não acho que seja um bom sinal num filme de super-herói. A gente tá falando da coadjuvante de 10 anos. Tem outro coadjuvante que eu gostei também, as formigas. As formigas sempre roubam a cena. Eu queria que as formigas tivessem aparecido mais. Eu queria que elas tivessem aparecido mais na versão gigante. Formigas gigantes. Assim, não, eu tô falando das formigas gigantes. Das formigas que são do tamanho de uns cachorrão. Assim, na minha opinião, era isso que o filme precisava. Mais reino quântico e mais formiga. E você quer as formigas dentro do reino quântico? Não, coisas separadas. Formigas aqui onde a gente possa ver elas. Eu queria ter uma formiga daquelas de estimação. E o reino quântico pra gente ver os personagens em situações malucas. A leitura que eu faço é que o problema da Marvel é justamente esse. Eles encontraram uma fórmula que funciona e eles estão um pouquinho presos nessa forma. Às vezes eles escapam e sai um filme muito bom, como Vingadores 3. Mas, no geral, a impressão que eu tenho é que eles temem ousar e fazer as coisas mais malucas. No Doutor Estranho foi a mesma coisa. Era um filme sobre magia. Ele poderia ser completamente misterioso, estranho, como o próprio nome do herói, né? E não foi. E agora eles tinham outra chance de fazer uma coisa diferente, dessa vez pela tecnologia, por uma ciência maluca, e acabaram não fazendo também. Então, achei o filme legal, mas admito que eu fiquei um pouco decepcionado. É muito difícil me deixar decepcionada no cinema, porque eu sempre levo em conta a experiência de ir ao cinema, que pra mim é sempre válida. Eu adorei ir ver o Homem-Formiga e adorei ir ver a filha do Homem-Formiga. Então tá bom, se vocês quiserem ver uma menininha de 10 anos atuando muito bem, vocês podem ver Homem-Formiga e a Vespa. Se vocês quiserem ver super-heróis explorando universos alternativos, daí não. Aí não. Esse foi o Cinema em 10 Minutos e a gente se vê no próximo. A gente vai ver o quê? Incríveis 2, né? Um filme de super-herói que esse aí eu tô mais empolgado. Os Incríveis 2 vai ser um filme de super-heróis, assim, de verdade. Até mais.